E hoje a gente vai falar sobre Lean. Eu não sei se você já conhece esse termo, mas ele pode transformar a sua vida. Se você quer construir uma companhia, uma empresa de mentalidade enxuta, que é o que eu falo que é o grande diferencial hoje em dia, especialmente se você quer se manter durante bastante tempo no mercado, se você é one person business ou se você não sendo one person business quer crescer, está crescendo o seu time, você precisa entender um pouco sobre o conceito Lean. E o conceito Lean, ele vem do Japão. Foi criado um sistema Toyota de produção há muitos anos atrás, porque eles entendiam que eles precisavam tornar a Toyota mais competitiva. A Toyota estava passando por um processo onde ela realmente precisava se modelar, se modificar para ela se manter no mercado. E aí eles pararam para olhar todos os processos deles e os desperdícios que eram feitos. Então, daí veio a ideia do Lean, Lean Manufacturing, que eles falam. E eu trouxe o Lean para o meu dia a dia, trouxe o Lean para a minha empresa, trouxe o Lean para a comunicação, e é sobre isso que eu quero falar com você. Então, se você gosta de assuntos como esse, aproveita e já se inscreve aqui no canal, dá uma força para esse canal crescer e para mais pessoas conseguirem adquirir conhecimento, porque, sinceramente, é a educação e o conhecimento que transformam a vida das pessoas e transformam o mundo. Então, bora lá. O que acontece, né? Quando a gente pensa em processos, e você tem processos o tempo todo na sua vida, quando você acorda de manhã, você vai escovar o dente, tomar café, sair para trabalhar, é um processo. Quando você vai para academia, é um processo. Quando você está criando um produto na sua empresa ou um serviço, é um processo. Quando você está fazendo vendas, é um processo. Quando você está gerando conteúdo aqui para o YouTube ou para onde quer que seja, é um processo. Então, o que você tem que pensar? Que se tudo são processos, você consegue olhar para processos e pensar de que forma que eu consigo eliminar desperdícios. Vou dar um exemplo para você que eu já devo ter algum vídeo aqui no canal falando sobre isso. Antes, quando eu gerava conteúdo e eu gravava vídeos, eu passava por um processo muito mais longo de geração de conteúdo. Então, eu pensava no que eu ia falar, aí eu sentava, eu escrevia, roteirizava tudo, aí eu gravava, aí depois eu sentava, jogava no iMovie, editava, subia para o YouTube, parava para fazer a legenda, enfim, era um processo mais longo. E isso demorava muito. Eu ficava muito incomodada com essa questão da luz. Ai, será que a luz está boa? Será que isso? Será que aquilo? E aí chegou uma hora que eu comecei a parar de fazer vídeos. Então, se você der uma olhadinha aqui no canal, você vai ver que eu fiz vídeos lá atrás, parei e retomei agora. O que eu trouxe? Trouxe exatamente esse conceito do Lean. Deixa eu fazer vídeos do jeito mais simples e mais rápido possível para que eu consiga ter constância e consiga ter volume. Por quê? Como eu gosto muito de ensinar e como eu sei que a base do meu negócio está em a pessoa entender aonde está o meu conhecimento para ela poder me contratar, faz todo sentido eu ter um volume grande de vídeos aqui no YouTube, aqui no meu canal. E é por isso que eu falei, caramba, eu preciso simplificar esse processo. Então, essa mentalidade enxuta que eu quero que você tenha. E veja só, olha que detalhe importante. Você, antes de tudo, precisa entender para que você está fazendo isso. No meu caso, eu comecei a enxugar esse processo porque é importante para mim ter bastante vídeos para as pessoas entenderem o meu posicionamento, o meu conhecimento e contratarem os meus serviços, as minhas mentorias, os meus cursos, que aliás vou deixar uns links para você aqui embaixo para te ajudar também na sua jornada e na sua evolução na sua empresa, tá bom? Então, você tem que ter claro para que você quer isso. E quando a gente fala da mentalidade Lean, ela pode ser aplicada em tudo na sua vida, na organização da sua cozinha, na forma como você gera conteúdo, na forma como você vai prospectar. O que você tem que ter em mente é onde há desperdícios. E onde há desperdícios é onde você vai ter tempo para esmiuçar aquilo e tirar aqueles desperdícios. Outra coisa importante que você tem que pensar é onde o seu cliente final vê valor na sua entrega. E aí você vai de novo olhar para o seu processo, pensar as etapas do seu processo e olhar e falar assim: o meu cliente vê valor nisso aqui. Então, é aqui que eu vou dedicar a máxima atenção. Nas outras partes, você vai entender o que é necessário para chegar até ali,
No outro vídeo eu falei sobre a questão de prospecção. Prospecção é uma coisa necessária para que a venda aconteça e para que você consiga entregar o seu serviço. Então, ela é parte do processo, não dá para ser eliminada. Mas talvez outras partes você consiga eliminar. Então, é isso que você tem que colocar na sua mente e assim é que você começa a pensar Lean. É muito interessante que depois que você entra nessa vibe e começa a pensar desse jeito, tudo o que você olha, você fala assim, como é que eu posso aplicar o Lean aqui? Como é que eu consigo simplificar? Outro dia eu estava fazendo uma reforma no meu escritório e aí eu sempre tive mesas grandes porque eu tinha um outro escritório que era um espaço bem grande. E aí eu fui indo para um escritório de um tamanho mais reduzido de espaço porque eu entendi que eu não precisava de um espaço tão grande, até porque eu mudei de cidade e tudo mais. Bom, aí o que aconteceu? Por conta dessa reforma, eu olhei os móveis e falei, eu não preciso mais de todos esses móveis, não faz mais sentido. E aí eu fui tirando móveis de lá. Aí eu abri o armário e olhei e falei, caramba, eu não preciso de todos esses conteúdos, todos esses objetos, e fui eliminando também. E isso vira um hábito. Então é isso que eu quero trazer para você, que você construa esse hábito de entender o que é essencial para sua vida, para que ela fique mais fluida, para que ela fique mais leve, tá? Então vamos lá. Se a gente fosse pensar nos princípios do Lean, do pensamento Lean, uma coisa que você tem que sempre pensar é o seguinte: pense no que é valor para o seu cliente. Onde ele vê valor? Porque ele paga por aquilo que ele vê valor. Então você tem que entender ali na ponta o que é valor para ele. Lu, como é que eu vou fazer isso? Perguntando para ele. Se você não perguntar, se você não fizer uma pesquisa, se você não conversar com essa pessoa, dificilmente você vai saber o que é valor para ele. Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. O segundo é pensar nesse fluxo de valor, que é o que eu acabei de comentar com você. Entenda o processo, entenda o que você pode eliminar que não agrega valor nesse processo, tá? O terceiro ponto é o ponto de você criar um fluxo contínuo. Então, por exemplo, eu aqui na gravação de vídeo, o que eu faço? Eu pego um período e gravo vários vídeos, um atrás do outro. Gravo um, termino, gravo outro, termino, gravo outro, termino. Terminei de gravar, eu jogo tudo pro meu computador, corto o começo, corto o final e subo pro YouTube, tá? Então isso vai me dando uma velocidade maior. Se eu parasse para fazer desço pro computador, jogo, edito, subo pro YouTube, faço a thumb no Canva, depois pego e faço a legenda e posto, eu não ia ganhar essa velocidade na produção de conteúdo, já que eu estou no ritmo e eu geralmente não sigo muito o script, eu tenho algumas informações de apoio no computador e tudo mais, mas eu não tenho tudo scriptado, faz muito sentido eu seguir falando um vídeo atrás do outro, porque isso me dá a velocidade, isso me dá a fluidez, que é o que eu chamo de entrar no flow. Então, quando eu vou ver, eu já fiz vários vídeos e o tempo passou e eu nem percebi, justamente porque eu tô nesse fluxo. Então, eu não quebro a minha linha de raciocínio. Então, você tem que pensar nisso também, nesse fluxo contínuo. Outro ponto do Lean é a questão da produção puxada. O que ele fala da produção puxada? Ele fala o seguinte, que você faz alguma coisa quando há demanda para isso. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo do que eu faço, tá? Quando eu vou falar com clientes, muitas vezes eu percebo que tem as pessoas que estão interessadas no serviço e as pessoas que não estão interessadas. Quando eu vou marcar reunião, por exemplo, né? Quando eu vou prospectar, eu percebo que tem gente que está sendo educada, mas não vai prosperar, e tem gente que realmente está interessada. Então, quando uma pessoa vira para mim, por exemplo, e fala assim: ah, tá, manda sua apresentação por e-mail, e eu percebo que a pessoa não está muito interessada, o que eu falo para ela? E eu, gente, eu sempre falo isso de verdade. Eu falo assim: olha só, não faz sentido eu mandar uma apresentação por e-mail para ti, porque você vai ficar com a sua caixa de e-mail com mais um e-mail que você provavelmente não vai abrir, e eu vou gastar o meu tempo fazendo um e-mail. Então, nem eu ganho, nem você ganha. Eu te mando sim um e-mail, se você realmente tiver interesse, e a gente dá o próximo passo. Isso é uma mentalidade Lean. As pessoas têm dificuldade de fazer isso, porque elas acham que, ah, não, eu tenho que fazer. Não, você tem que ser objetivo. Eu tenho interesse em conversar. Tá bom, vamos para o próximo passo. Não, eu não tenho interesse em conversar. Ok? Tem algum outro momento que a gente pode voltar a conversar? E aí você anota no seu CRM. Ah, voltamos a conversar daqui a 2 meses, talvez seja o momento para mim. Beleza, daqui a 2 meses você volta a conversar com a pessoa, tá? Então, não faz sentido você ficar fazendo muito esforço. Por exemplo, se você vai criar um infoproduto,
Você vai e cria todo o infoproduto e depois você pensa, putz, agora que tá tudo pronto, tudo gravado, vou testar para vender. Não, faz um piloto, a gente chama de MVP, um produto minimamente viável. Faz um piloto, testa, vendeu, deu certo, aí vai para o próximo. Testa mais uma vez, tem que ajustar alguma coisa? Ajusta. E aí depois você senta e grava, tá? Então isso é trabalhar na produção puxada. E aí o último é o lance da perfeição, da melhoria contínua. Então é sempre muito importante de você ter na sua mentalidade o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente para tornar isso aqui mais ágil, a experiência do cliente ser melhor, eu ganhar velocidade nisso. Se você tiver isso sempre na sua mente, a sua mente trabalhar dessa forma lean, você vai ver como vai ficar muito mais fácil de você construir a sua companhia de mentalidade enxuta. Vai ficar muito mais simples, porque você está vivenciando isso, você está fazendo isso no seu dia a dia. Isso vai se tornar um hábito, vai se tornar um estilo de vida. E a partir do momento que você implanta esse estilo de vida na sua vida, você nunca mais vai querer ser diferente. Eu te prometo e te garanto isso. É certeza absoluta. Então, aproveita, vai lá e começa a olhar o teu ambiente, olha os teus processos, olha o que você pode melhorar aí no seu dia a dia para tornar as coisas mais simples. Entenda, mais simples não significa não ter valor, não é isso. Muito pelo contrário, é dar muita atenção ao que realmente tem valor. Mas pensa, em todo o processo, geralmente tem algumas coisas que são aquelas que realmente brilham aos olhos, que você fala, putz, vi valor nisso aqui. É aí que você tem que focar, porque é aí que você vai conseguir se diferenciar. Beleza? Vou deixar alguns links aqui para você. Primeiro, para você entrar no meu grupo de WhatsApp que é silenciado, que eu chamo de download de conhecimento, aonde eu no dia a dia gravo algumas informações e falo ali. Então, eu acho que é legal de você estar lá. E eu também vou deixar aqui para você o planejamento essencialista de vendas, que é uma mentalidade lean também, essencialista, para que você consiga construir o seu processo de vendas de uma forma simples e consiga mantê-lo constante. Porque lembra, vendas também passa primeiro por planejamento. Então eu vou deixar o link para você aqui. E se você tem empresa e você quer evoluir, eu sempre falo também que dá para trabalhar com um jeito bastante customizado, que é o que eu faço aqui. Tem um programa de aceleração entrando no Flow, que ele é customizado para cada uma das empresas. Também vou deixar o link para você. Você vai ver que vão ter 3 links aqui. Espero sinceramente que eles sejam úteis para você. E a gente se vê na próxima aula. Beijo!